Seja muito bem-vindo. Que bom contar com a sua presença em mais um encontro com uma palavra. Se você puder, puxe uma cadeira, acomode-se e acompanhe conosco mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Você que participou do último programa já deve saber que estamos estudando o capítulo 13, enfocando o sermão da última ceia. Terminamos o último estudo no ponto em que Jesus disse aos discípulos que um deles o trairia. Comentamos que Jesus identificou o traidor como aquele a quem ele daria o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Mas, antes de falarmos sobre Judas, queremos observar alguns fatos impressionantes. Aqueles homens creram em Jesus e, por isso, o seguiram durante 3 anos. Eles estavam vivendo uma aliança com ele, um relacionamento firmado no amor. Jesus os amava e eles o amavam. E ainda assim Jesus anunciou que um deles o trairia. Nesse momento, um olhou para o outro se perguntando qual deles faria isso. Mas sejamos justos, eles sabiam que a hostilidade dos líderes religiosos acabaria fazendo com que Roma viesse contra Jesus e, é claro, contra aqueles a quem ele estava ligado. Eles estavam morrendo de medo. Eles estavam sendo realistas. No jardim, Jesus disse para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles tinham uma visão bem realista da carne e do espírito. Sabiam distinguir um do outro. Eles sabiam da fraqueza que tinham e começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. A Bíblia conta que, assim que Jesus deu o pedaço de pão a Judas, identificando-o como o traidor, Satanás entrou nele. Os teólogos burilam sobre qual seria o estado espiritual de Judas. Para a maioria deles, Judas jamais foi regenerado, jamais foi verdadeiro na sua fé. Talvez tenha havido um momento em que ele achou que cresce, ou pelo menos pensou que cresce em Jesus. Mas o fato interessante a ser observado é que a Bíblia descreve o estado espiritual de Judas. Assim que ele comeu o pão, Satanás entrou nele, assumiu o controle sobre ele, possuiu-o, e aí Judas saiu para trair Jesus. Não é impressionante isto? Por que Jesus escolheu Judas? Tenho certeza que você será muito abençoado se estudar a vida dos 12 apóstolos. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam a lista deles. Será uma bênção para você descobrir o que a Bíblia fala sobre eles. É lógico que a história da igreja tem muito a contar, mas não podemos acreditar em tudo que os livros de história dizem, pois existem muitas lendas neles. Muita coisa, entretanto, é fato histórico. E é claro, temos o relato da Bíblia. Não há dúvida de que será uma bênção para a sua vida estudar os apóstolos e descobrir mais a respeito de cada um deles. Procure descobrir o que cada um estava fazendo quando se encontrou pela primeira vez com Jesus. Como este encontro mudou a vida deles. O que cada um fazia quando morreu. Em que época morreu. Onde. Por que Jesus o escolheu como apóstolo e outros detalhes. Estas são perguntas que podem orientá-lo num estudo da vida dos 12 apóstolos. Você será muito enriquecido com esse tipo de estudo. E quando chegar na vida de Judas, acho que a pergunta mais difícil de responder será: por que Jesus o escolheu como apóstolo? E a resposta a essa pergunta está bem diante de nós, exatamente aqui, no texto que estamos estudando. Isto aconteceu para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E para que as Escrituras se cumprissem, Jesus o escolheu e sabia o tempo todo que Judas iria traí-lo. E quando Judas estava prestes a trair, Jesus lhe disse: o que você está para fazer? Faça depressa. Aparentemente todos que estavam à mesa ouviram essas palavras, mas não as entenderam. Como Judas era o tesoureiro do grupo e a bolsa de dinheiro ficava sempre com ele, eles acharam que Jesus estava dizendo para ele comprar os suprimentos para a festa da Páscoa ou para dar dinheiro aos pobres. Sabe, é interessante observar que eles tenham achado que Jesus estava mandando Judas dar algum dinheiro aos pobres. Isso nos faz pensar que Jesus estivesse sempre ajudando os pobres.
Marcos, em seu evangelho, registrou as seguintes palavras de Jesus: Os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ninguém deve entender com isso que não vale a pena ajudar os pobres, porque eles sempre vão existir. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus tinha cuidado com os pobres. Mas isto é um parêntese. O fato é que, assim que Judas saiu, conforme lemos no versículo 31, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. O verbo glorificar e outras formas dessa palavra aparecem 5 vezes nesses 2 versículos. O que Jesus quis dizer exatamente no momento em que Judas saiu ao falar sobre Deus glorificar o Filho e o Filho glorificar o Pai? Bom, quando Judas saiu, Jesus falou agora. Até agora temos lido no Evangelho de João as palavras de Jesus: a minha hora ainda não chegou. No capítulo 12 nos deparamos com a frase de Jesus dizendo assim: chegou a hora. O que aconteceria agora, a morte de Jesus na cruz? Foi exatamente a razão por que ele veio ao mundo. Todo o cenário estava pronto para esse acontecimento. Todos os acontecimentos que o levariam à cruz, tudo estava se desencadeando. E por isso Jesus disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A palavra glorificar é muito interessante e significa dar glória ou honra. Quer dizer, reconhecer a dignidade e o valor de alguém. Esse é o sentido original dessa palavra. Você está lembrado do sermão de Jeremias? Você se lembra do sermão dele para os cativos judeus, para os que foram levados, acorrentados para a Babilônia? No capítulo 9 do livro de Jeremias, encontramos o resumo da sua mensagem nessas palavras do Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. O significado da palavra glorificar é o mesmo no livro de Jeremias e no Evangelho de João. Quer dizer, manifestar, revelar ou reconhecer o valor ou dignidade de algo ou de alguém. Existe algo que o fará digno e que merecerá ser revelado e reconhecido? Estamos falando da essência do seu ser. Certas coisas trarão à tona todo o nosso potencial, manifestando a essência de quem realmente somos. Jeremias estava dizendo àqueles cativos que eram ricos, que não era o dinheiro que faria isso. Você pode ser uma daquelas pessoas que não saem da academia, um levantador de peso, e ser orgulhoso da sua força. Isso não vai adiantar nada. Ou você que é um intelectual ou um acadêmico, doutor em alguma área, sabe que isso não vai lhe trazer glória alguma. Você quer saber o que realmente conta para que a pessoa seja glorificada ou reconhecida? Conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, a sua dignidade e o seu valor são reconhecidos e revelados. Conhecer a Deus traz à tona todo o seu potencial para expressar tudo o que Deus quer que você seja. Isto só vem através do conhecimento de Deus. Tudo isso quer dizer que aquele era o momento em que a dignidade e o valor de Jesus seriam revelados e reconhecidos. Tudo que Deus planejou para ele, toda a sua essência e a razão por que ele veio ao mundo seriam manifestados. O Filho do Homem seria glorificado, e Deus seria glorificado através da obra do Filho. Deus Pai foi glorificado no Filho. Deus glorificou o Filho nele mesmo, e o glorificou definitivamente. Lemos no livro do Apocalipse sobre as portas do céu abertas e um trono sobre o qual está aquele que tem semelhança de cordeiro que foi morto. Quando desvendamos todo o simbolismo do capítulo 4 do Apocalipse, entendemos que o Pai está no céu, focalizando toda a adoração dele para o cordeiro, por causa do que o cordeiro fez, por causa do que o cordeiro foi. O livro do Apocalipse mostra o Pai glorificando o cordeiro nele mesmo, porque quando o cordeiro foi morto e redimiu todos os povos e todas as tribos e nações,
sobre a face da terra para Deus, ele manifestou ser de Deus e a essência do seu próprio ser foi revelada e reconhecida. E isto é ser glorificado. Este é o significado dessa palavra usada 5 vezes nesses 2 versículos. Diz assim: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Veremos muitas outras coisas profundas durante o estudo do sermão da última ceia. Eu gostaria de desafiá-lo a continuar a leitura a partir do versículo 33 do capítulo 13 de João, até o fim do sermão. Não esqueça, eu vou repetir, eu gostaria muito que você lesse a partir do versículo 33 do capítulo 13 até o fim do sermão. Isso a fim de você se preparar um pouco mais para o nosso próximo programa. Ignore os títulos e subtítulos para que você não perca a linha de narração do texto e nem tire do contexto a verdade que estamos estudando agora. Imagine-se naquela sala com Jesus e os 12 discípulos. Ouça o diálogo que eles travaram sem nenhuma interrupção. Este é o sermão da última ceia, o sermão mais longo, e há muito que aprender nesse sermão. Mas eu quero sublinhar algo aqui antes de encerrar o programa de hoje. Deixa eu dizer mais uma vez. Você pode ser uma daquelas pessoas que não saem da academia, pode ser um levantador de peso, orgulhoso da sua força. Você pode ser um intelectual, um acadêmico, doutor em alguma área, mestre. Mas isso não vai lhe trazer glória alguma. Você quer saber o que realmente conta para que uma pessoa seja glorificada ou reconhecida? Conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, a sua dignidade e o seu valor são reconhecidos e revelados. Conhecer a Deus traz à tona todo o seu potencial para expressar tudo que Deus quer que você seja. E isto vem através do conhecimento de Deus. Então, conheça Deus. Conheça a Deus. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.